Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, preparado para mais uma? Mais um alvo certo? Lembramos aqui, sou o Gleison Lima, professor e coordenador aqui do Dedicação Delta e vou com vocês para mais uma aula rápida, breve, objetiva, alvo certo, tiro curto, para que vocês possam estudar e estar cada vez mais aprimorados para o concurso público das carreiras policiais pretendidos aí. Neste caso, hoje, vamos trabalhar com perícia criminal, perito criminal. Essa ideia de perícia criminal, perito criminal, uma prova pericial, como que funciona isso? Rapidamente vamos trabalhar esse tema, que é um tema crucial para o concurso de vocês. Antes, porém, quem ainda não segue nossa página não vai perder a oportunidade. Siga nossas páginas, essa página no YouTube, a nossa página também no Instagram. Aqui no YouTube, clique aí para curtir o nosso vídeo, acione o sininho de notificações para que vocês tenham acesso a esse conteúdo especial, atualizadíssimo e constante que a gente apresenta aqui para vocês, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com um tema que eu acho um tema bem interessante, que é um tema bem específico, que é justamente a gente trabalhar com, deixa eu jogar a imagem para cá, né? Com o perito oficial e a prova pericial. Perito oficial, prova pericial. São os caras que vão lá coletar os elementos de informações que viram muitas vezes já uma prova, por dependendo de como ela foi feita. Essa prova vai ser crucial lá na frente para o processo judicial. Esse pode ser elemento de informação eventualmente, pode lá na frente se converter numa prova sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa e eventualmente, quando a gente fala aí de algumas provas periciais, elas podem ser inclusive definitivas, as únicas coletadas durante um determinado processo e pode servir com os outros elementos coletados ali para condenar uma pessoa, até mesmo para absolvê-la, tá certo? Hoje, trabalhando esse tema, que é perito oficial e prova pericial, é lembrar que também nós temos uma lei específica, a lei de número 12.030 de 2009, curtíssima, pequenininha, mas importante, porque ali trouxe a figura do perito, dos peritos criminais oficiais aí que nós temos dentro do nosso Estado democrático de direito. Mas o tema também ele vai permear dentro do Código de Processo Penal, porque quando a gente fala das provas lá no Código de Processo Penal, automaticamente a gente lembra da prova pericial feita pelos peritos. Portanto, sem mais delongas, vamos avançar em nosso objetivo aí, que nosso objetivo hoje é trabalhar vários tópicos aí dentro deste tema. Para a gente começar, gostaria de lembrar vocês aí, vou jogar para cá um pouquinho, gostaria de lembrar para vocês que dentro da lei 12.030, não é 830, tá? Que é do Estatuto do Delegado de Polícia, nem a 850, 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa, 12.030, que é a norma que dispõe sobre perícias oficiais. Lembremos, gente, que a perícia oficial é aquela que o Estado vai estar ofertando aquela perícia de acordo com o caso concreto que aconteceu na seara criminal. Neste caso específico, vamos trabalhar hoje. Existem outras perícias oficiais também aí, tá bom? O Código de Processo Penal, ele vai dizer da prova pericial. E o importante é que desde o seu artigo 6º, quando a gente está dentro do inquérito policial, e o que é o inquérito policial, meu povo? É um procedimento administrativo conduzido pelo delegado de polícia que tem por finalidade apurar a existência de um crime, as circunstâncias como esse crime aconteceu e a autoria desta infração penal, tá certo? Mas quando a gente está no artigo 6º, ele vai falar que logo que tiver conhecimento da prática de uma infração penal, falamos de crime e falamos de contravenção penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Tudo bem? Porque os peritos criminais eles vão ser naquele momento donos da cena. Eles têm que avaliar com detalhes colaborando com esta investigação criminal para saber os detalhes, os vestígios, tudo isso que poderá resultar em um indiciamento ou não de alguém, tá certo? E aí, quando a gente vai trabalhar essa norma, vou trazer a imagem para cá para baixo, a Lei 12.030 de 2009, ela vai falar que no exercício da atividade de perícia oficial, mas de qual natureza? De natureza criminal. O que é assegurado ao perito? A autonomia. Claro que ele tem que ter autonomia. Autonomia técnica, científica e funcional. Porque se ele não tem autonomia, meu povo, o que ele vai ser? Um burocrata.
um mero serviçal a serviço de alguém que vai falar, você tem que fazer dessa forma. Não, o perito criminal ele tem autonomia para exercer a função que ele está ali amparado para exercer. E essa autonomia que é garantida a ele aqui é extremamente essencial, porque vai dar autonomia técnica para ele, científica pelo trabalho efetuado e funcional. Inclusive, os peritos estão sujeitos a um regime especial de trabalho, muitos deles em plantões, né? Plantões. Tá? Um regime especial de trabalho que deve ser definido por cada ente federado aí. São peritos de natureza criminal. Isso aqui vocês precisam saber bem, tá bom? São peritos de natureza criminal. Quem? Os peritos criminais, os peritos médico-legistas e os peritos odontologistas. Claro, gente, peritos médicos legistas, ele tem que ter formação. Formação em quê? Ele tem que ser médico. Tem outra coisa. Os peritos odontologistas, ele tem que ser o quê? O profissional dentista. E esses peritos criminais? Várias formações específicas. Por exemplo, eu posso ter um perito criminal que seja engenheiro na parte da engenharia, eu posso ter um perito criminal da área contábil e assim vai. Só que o edital do concurso público poderá determinar isso através do que a lei está exigindo, uma formação superior que deve ser específica e detalhada em regulamento. Portanto, os peritos criminais é aqui que nós temos a maior abrangência da atividade pericial, porque pode ter vários tipos de formações que devem ser detalhadas em regulamento. Já os peritos médico-legistas têm que ser médico e odontologistas têm que ser dentistas. Tá certo? Avancemos aqui, vamos lembrar de uma outra coisa aqui, que é o Código de Processo Penal. E vamos lembrar da infração penal. A infração penal, gente, quando o Código de Processo Penal vai nos trabalhar sobre esse tema, quando há uma investigação criminal, por exemplo, através de um inquérito policial, o objetivo é provar a existência de um crime, eu sempre chamo de PEC, e estabelecer indícios suficientes da autoria. PEC mais ISA forma essa apuração da infração penal. Tudo bem? Há quem acrescente, por causa da Lei 2.850, das circunstâncias de que essa infração penal ela aconteceu. Lembremos que quando se está fazendo a investigação criminal, o que se produz ali são elementos de informação, não são efetivamente o que a gente chama de provas, tá? Esses elementos de informação, ele diz respeito ao quê? À infração e à autoria. Mas por que são elementos de informação? Porque não foi produzido sobre o crivo do contraditório e ampla defesa. Vamos lá. No inquérito policial, quando uma pessoa foi presa, por exemplo, ela é ouvida, não precisa sequer ela estar acompanhada de um advogado. E mesmo assim ela pode ser presa em flagrante delito. Porém, essa oitiva dele através de um interrogatório específico e até mesmo os depoimentos de testemunhas e declarações de vítimas, elas ficarão num bojo que será submetido a um contraditório específico, tá certo? Então, o contraditório e ampla defesa, ela é judicial. Na investigação policial, por exemplo, há o que a gente colhe de elementos de informação, porque a prova ela é produzida perante o juízo, com observância, claro, do contraditório e da ampla defesa. Mas por que a gente trouxe esse assunto aqui? Por causa disso aqui. Ó. Vamos lá. Quando eu estou dentro do Código de Processo Penal, ele vai dizer que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Já ouviram falar livre convencimento motivado ou persuasão racional? Ou seja, o juiz, para ele decidir, ele tem que ter um livre convencimento, mas deve fundamentar, porque a fundamentação é inerente ao que diz a própria Constituição Federal. Ele não pode tirar da cabeça dele do nada. Tem que ter uma fundamentação legal para que ele possa decidir. E é com isso que a gente volta para cá. E a gente vai lembrar que, de acordo com o artigo 155 do CPP, essa decisão judicial ela não pode ser fundamentada exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na fase da investigação. Ou seja, o que foi colhido no inquérito policial tão somente não pode servir para que o juiz venha lá e decida sobre aquele fato específico. Mas há uma ressalva. Quais são as ressalvas? As provas cautelares, as provas não repetíveis, também chamadas de irrepetíveis, e as provas antecipadas. Nós vamos ver os três aqui daqui a pouquinho. Mas já coloca na cabeça. Prova cautelar, prova não repetível e prova antecipada, elas não precisam ser repetidas em juízo. Tá certo? Até porque muitas vezes já até se perderam. Por isso mesmo que não vão ser repetidas em juízo. Mas o juiz pode se basear nessas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas que foram feitas na investigação, sem o contraditório naquela época. Mas ele pode se basear nelas? Pode, porque aqui nós estamos falando de outras provas que têm características específicas que já a gente já vê. O que o ordenamento jurídico também prevê, e de acordo com o Código de Processo Penal, é que são inadmissíveis as provas ilícitas. A própria Constituição Federal não admite, como direito fundamental, inclusive, as provas ilícitas, tratando aquelas obtidas com violação a normas constitucionais ou legais, que refere-se ao direito material. Só lembrando que a prova ilegítima, ela viola direito processual. Por exemplo, a oitiva de uma testemunha que seja proibida. Vai ser desentrada do processo? Vai ser desentrada do processo. Há quem diga que o gênero seria prova ilegal e as espécies seriam prova ilícita e prova ilegítima. A prova ilícita violando o direito material, por exemplo, uma confissão obtida mediante tortura, viola direito constitucional, viola o direito legal ali, material, ou então uma prova ilegítima, viola direito processual aqui. Tudo bem? Nós vamos ficar só nesse pacote aqui. Mas são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. É o famoso frutos da árvore envenenada. Se a primeira é ilícita, todos os outros restantes vão ser também ilícitas aí, com exceção da fonte independente, da descoberta inevitável e outros que a gente pode apontar pela doutrina aí. Tudo certo? Mas eu queria que a gente avançasse para a gente chegar aqui, ó. Vamos lembrar, pessoal, que é o seguinte. Lembremos, viram lá que o juiz, ele vai decidir. Ele não pode se basear exclusivamente com elementos informativos coletados durante a fase da investigação, exceto provas cautelares, não repetíveis e as antecipadas. As provas cautelares é aquelas que nós temos um risco de desaparecimento do objeto da prova por decurso do tempo. Um exemplo típico, interceptação telefônica. Lembremos aqui, meu povo, que toda prova cautelar depende de autorização judicial. Vamos, por exemplo, mais típico aí, interceptação telefônica. Vejam bem, a gente está vendo uma investigação. Vamos lembrar, interceptação telefônica é quando um terceiro, sem conhecimento dos que vão ser interceptados, ele vai lá e capta essa informação deles através da interceptação telefônica, né? Essa interceptação, ela exige uma autorização judicial. Beleza? Está lá previsto na Lei 9296 de 1996, que é a lei da interceptação telefônica e também da captação de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Está lá nessa lei específica. Então, imagina, eu estou na investigação, eu preciso de captar essa interceptação telefônica no meio do caminho. Peço autorização judicial e ele me dá. Faça essa interceptação telefônica. Concorda comigo aqui que no momento que eu faço essa interceptação telefônica, é daquele momento que eu preciso daquela prova justamente naquele tempo? Que possivelmente essa pessoa não vai falar mais nada daqui a um mês, daqui a 2 meses. Portanto, essa prova corre o risco de perecer, de perder, se perder. Portanto, eu preciso dela para aquele momento. Por isso que ela é uma prova chamada de prova cautelar. E a prova não repetível? É quando elas são produzidas, não tem como serem produzidas novamente.
não depende de autorização judicial, é o famoso exame de corpo de delito, que é o ECD. Neste caso aqui, pessoal, tem uma atuação efetiva de quem? Dos peritos, através de suas perícias. Portanto, um juiz, ele pode basear sua condenação de uma pessoa com base numa prova não repetível, que seria um exame de corpo de delito que foi feito pelo perito criminal numa cena do crime? Sim. Por quê? Porque uma vez que eu produzi essa prova naquela cena do crime, eu não consigo fazer ela de novo, não. Eu já tirei o corpo do local, se for um homicídio, por exemplo, já recolhi os vestígios que estavam no local do crime, já alterou a cena completamente do crime, a vida continua fluindo. Portanto, uma prova não repetível, ela não consegue ser repetida mais. E é exatamente por isso que o juiz, ele pode sim condenar alguém tendo por base um exame de corpo de delito que foi feito por um perito criminal e que materializou essa sua perícia através de um laudo. Por isso que ele faz um laudo pericial. Portanto, essa é uma prova não repetível. A pergunta é: precisa de decisão judicial para se produzir essa prova? Não. Imagine agora uma situação. Aconteceu um crime agora, um crime de homicídio. As equipes policiais se deslocaram até o local. O delegado de polícia chegou no local, artigo 6º do CPP. Ele vai conservar o local isolando tudo ou preservando tudo até a chegada dos peritos criminais, para que faça a perícia criminal, depois vai recolher os vestígios daquele crime. Pergunta é: vai chamar o juiz, vai pedir autorização judicial para um perito chegar a esse local e fazer o exame de corpo de delito? Claro que não. Por isso que uma prova não repetível, ela não depende de autorização judicial. Diferentemente da de cima aqui, ó. Prova cautelar precisa sim de uma autorização judicial. Fechou? Agora vamos para a prova antecipada, pessoal? A prova antecipada é a seguinte: a colheita é feita em momento processual distinto daquele legalmente previsto. Ele depende de autorização judicial porque tem contraditório. Então, das três que nós vimos aqui, prova cautelar e prova antecipada precisam de autorização judicial. Prova não repetível não precisa. Um exemplo típico de uma prova antecipada, que é essa aqui, é que é o seguinte: imagine que uma testemunha está enferma, testemunha de um crime, está enferma, está em fase terminal ou é uma pessoa muito idosa, né? Esse caso, será que é razoável fazer uma colheita do depoimento dessa pessoa de uma maneira antecipada, antes que, por exemplo, uma fatalidade dessa pessoa acaba falecendo, ou porque ela está muito enferma, ou porque ela está muito idosa? É razoável de se fazer isso. Portanto, a prova antecipada, ela depende de autorização judicial, porque ela é feita no momento distinto. Por exemplo, é feita no momento do inquérito policial. É feito no momento do procedimento judicial, mas antecipado. Então é possível sim que essa prova antecipada seja feita neste momento oportuno e seja juntado posteriormente? Sim, só que aqui nós temos contraditório. A prova antecipada depende de autorização judicial e tem contraditório. A prova cautelar depende de autorização judicial, mas não tem contraditório. E a prova não repetível, ela não tem nem autorização judicial e nem contraditório naquele momento. Contraditório é posterior, é postergado. Aqui também contraditório posterior e postergado. Fechou? Vamos avançar? Aqui, pessoal, vamos lá. Trazer aqui para baixo. Lembremos que a infração que deixa vestígio é indispensável à realização do exame de corpo de delito, que pode ser direto até o corpo de delito. Lembremos que o corpo de delito não é só o corpo humano, tá, gente? Um arrombamento de uma casa, por exemplo, o corpo de delito vai ser o local onde houve um arrombamento, uma porta, uma janela, tá? Que pode ser diretamente, o perito vai lá, olha, tira foto e tal, ou às vezes se perdeu naquele momento, pode ser indireto. Um exame de corpo de delito indireto pode ser pegando prontuários médicos de uma pessoa que foi atendida e que sofreu uma lesão corporal, a exemplo, tá bom? Há casos em que há prioridade de exame de corpo de delito. Quando o crime envolver violência doméstica contra a mulher, tá? Nós falamos de violência doméstica familiar contra a mulher, lembremos na hora da Lei 11.340 de 2006, nós estamos falando da Lei Maria da Penha, tá? E quando o fato envolver violência contra criança, contra adolescente, aqui fala idoso porque a lei fala desse jeito, mas na verdade, hoje é
pessoa idosa. O estatuto não é mais estatuto do idoso, é estatuto da pessoa idosa, porque a expressão pessoa idosa ela é uma expressão mais inclusiva, tá? E também pessoa com deficiência. Se o exame de corpo de delito envolver violência doméstica contra a mulher ou violência contra essas pessoas são mais vulneráveis aqui, apresentadas no próprio CPP, essas pessoas terão prioridade na realização deste exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito será realizado por quem? Olha ele aqui, perito oficial. Perito oficial portador de quê? De diploma de curso superior. Nós já sabemos que o perito oficial de natureza criminal, ele vai poder ser o perito criminal, que pode ter vários cursos superiores, vai depender do regulamento, pode ser o perito médico legista e o perito odontologista. E se tiver faltando esse perito criminal, pessoal? Quem que vai poder fazer essa perícia? Na falta, a própria lei já trouxe 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, não é obrigatoriamente, mas é preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos supor que aconteceu um determinado tipo de lesão corporal de natureza grave. Não tem um perito criminal na localidade onde aconteceu esse fato. Está difícil de trazer um perito criminal para cá. O que é feito? Nomeia-se, por exemplo, 2 médicos para que se faça o exame de corpo de delito naquela pessoa, para que se avalie as condições dela, se houve ou não uma lesão corporal de natureza gravíssima e outras. Lembremos que esse perito que não é um perito oficial, ele é conhecido como perito ad hoc. É o perito que não é aquele sujeito que passou no concurso público, que está lá e exerce essa função pública, mas é uma pessoa que foi nomeada para aquele ato. Fechou? Vamos lembrar outros pontos aqui? O exame de corpo de delito ele pode ser realizado em qualquer dia e a qualquer hora. É diferente de um cumprimento de mandado de busca e apreensão. Tá? O mandado de busca e apreensão deve ser, se for numa residência, deve ser realizado em que momento? Durante o dia. Né? Já o exame de corpo de delito, não. Qualquer dia, qualquer hora. Já a autópsia, ou chamado também de necrópsia ou necropsia, ele é feito pelo menos 6 horas depois do óbito, tá? Para não ter aquela situação da catalepsia, né? A pessoa não morreu, mas tudo baixa, a respiração baixa, os batimentos cardíacos baixam, acha que a pessoa morreu, vai lá e abre ela, imagina que loucura, né? Mas não pode, isso é por isso que tem essa ressalva aqui, se fazer autópsia, isso está no próprio CPP, tá? 6 horas depois do óbito. Claro, salvo-se pela evidência dos sinais de morte, os peritos julgarem que pode ser feito antes. Chega lá no local de crime, no local de fato, chega o corpo sem cabeça. A pessoa está viva com o corpo sem cabeça, gente? Não está viva, né? Não existe essa história de pessoa viva sem cabeça. Portanto, não há precisa esperar essas 6 horas do óbito, né? Laudo pericial. O laudo pericial ele tem o quê, gente? Uma descrição minuciosa do que foi examinado. Por isso que o perito coloca tudo no laudo pericial. Ele vai responder aos quesitos, que estão as perguntas, os questionamentos sobre o fato acontecido, sobre o fato que ele viu. O que aconteceu com esse corpo? Aqui nós temos uma ferida que é uma ferida característica de um instrumento pérfuro contuso, ou um pérfuro contundente, instrumento pérfuro contundente, uma ferida pérfuro contusa, por exemplo, provocada por um disparo de arma de fogo do projétil daquela arma. Tá certo? Isso que o perito criminal vem a falar. Qual que é o prazo de um laudo pericial? Prazo de 10 dias, podendo ser prorrogado em casos excepcionais, a requerimento de quem? Dos próprios peritos, tá certo? E a gente avança, vamos lembrar que os peritos podem cometer crime. Por quê? Porque falso testemunho ou falsa perícia, e aqui nos interessa, que é a falsa perícia, ela está prevista no artigo 342 do Código Penal, e é um crime com pena de 2 a 4 anos. Portanto, fazer uma afirmação falsa, negar ou calar a verdade, até mesmo quando ele não coloca isso no laudo,
como testemunha, como perita, ou perita aqui, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Se o perito ele faz afirmação falsa, ele se nega ou cala a verdade, ele incorre nesse crime do 342 do Código Penal. E detalhe, a pena vai aumentar de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou processo civil em que a parte for entidade da administração pública, direta ou indireta. Sinistro isso, não? Só que aqui tem uma ressalva na lei. O fato vai deixar de ser punível, olha isso, se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, se mesmo ele tiver feito afirmação falsa, negado ou calado a verdade como perito, mas se ele se retrata, ele volta atrás, ele vai ter, o fato vai deixar de ser punível. Interessante isso? Muito interessante. Mas sabemos aqui que o sujeito poderá sofrer um procedimento administrativo, inclusive ser expulso da corporação a qual ele pertence, porque seria um âmbito administrativo aí, tá certo? Avancemos aqui, vamos lembrar agora um pedacinho, só brevemente, sobre a cadeia de custódia da prova. Gente, isso veio com um pacote anticrime em 2019, com vigência em janeiro de 2020. E aqui nós temos a cadeia de custódia. Já existia desde antes regulamentos trabalhando de cadeia de custódia, mas no Código de Processo Penal veio expressamente aqui com o pacote anticrime. E lembremos que a cadeia de custódia é o conjunto de todos os vestígios utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes. O que visa a cadeia de custódia? Rastrear a posse e o manuseio dos vestígios a partir do seu reconhecimento até o seu descarte. A cadeia de custódia ela veio para se garantir a lisura dos procedimentos relacionados à própria prova, ao próprio elemento que foi coletado no local de crime, esse vestígio. Que imagina, se passa na mão de qualquer um, se isso não é embalado de maneira correta, não se faz o armazenamento de maneira correta, isso se perde, pode se condenar uma pessoa sem que se tenha a lisura de toda essa cadeia de custódia dessa prova. Portanto, esse início dessa cadeia de custódia se dá com a preservação do local de crime, ou com procedimentos policiais ou periciais em que seja detectada a existência desse vestígio. E o mais importante, o agente público que reconhecer um elemento como potencial interesse para a produção da prova pericial, ele fica responsável pela sua preservação. Por isso que é importante manter-se essa cadeia de custódia da prova. Por isso que é importante o isolamento de local de crime, para que não se perca e nem se macule, se manche aquele vestígio que foi ali verificado. Tudo bem? Vamos lembrar que quando se fala de vestígio, o vestígio é todo objeto ou material bruto que seja visível ou latente. Então, uma digital pode ser as impressões digitais de determinado local pode ser sim um vestígio, sim, quando ele é constatado ou recolhido e que se relaciona à infração penal. Então, tudo isso é considerado vestígio, que deve estar em observância estrita à cadeia de custódia. Aí a pergunta é, quais são as etapas da cadeia de custódia que compreende o rastreamento de um vestígio? Vamos lá? Primeiro ponto que vai ser, vamos lá lembrar do artigo 158b do Código de Processo Penal, que nós temos o primeiro reconhecimento, elemento de potencial interesse para a prova pericial. Quando se reconhece aquele vestígio, nós vamos para a próxima etapa, que é isolamento. Vi que está ali, um vestígio. Vamos isolar o local para evitar que se altere o estado das coisas. Depois nós vamos fixar, que significa descrever de forma detalhada o vestígio no local de crime ou no corpo de delito, que pode ser inclusive ilustrado.
Vamos, depois que você fixou, olha que tem uma certa lógica, né? Ó, reconheço, isolo, fixo, vou anotar. Depois eu vou coletar, vou recolher esse vestígio. E depois de coletado, eu vou colocar em algum lugar, vou acondicionar, que significa embalar o vestígio de forma individualizada, devendo anotar data, hora, nome da pessoa que coletou e embalou, e nós vamos avançar. Por quê? Porque aqui ainda avança na cadeia de custódia. Depois que já está coletado, está embalado, está tudo certinho, acondicionado, nós vamos transportar. Depois de transportar, nós vamos transportar para algum lugar. Alguém vai receber transferência da posse do vestígio. Depois que houver o recebimento, vai haver o processamento, que é o exame pericial em si, formalização do laudo. Dele nós vamos ter o armazenamento, que é a guarda do material, e por fim nós vamos ter o descarte, que é a liberação do vestígio. Veja que a cadeia de custódia tem toda uma lógica crescente ali, tá? Quem deve coletar um vestígio? Vamos lembrar que aqui não é obrigatoriamente, mas preferencialmente o perito criminal, tá certo? E aí nós avançamos, vamos lembrar que existe uma pergunta que é clássica, que é qual a consequência da entrada em locais isolados, bem como a remoção de vestígios de locais de crimes antes da liberação por parte do perito criminal? Isso é uma conduta tipificada com crime de fraude processual, artigo 347 do Código Penal, que inclusive tem pena em dobro se esse fato tiver objetivo produzir efeito em processo penal, com detenção de 6 meses a 4 anos e multa. Tá certo? Então, muito cuidado aqui. Cadeia de custódia é extremamente essencial, está totalmente ligado a peritos e suas perícias e refere-se, de fato, a trazer muita lisura a essa prova que vai ser colhida, portanto, a toda essa cadeia criminal aí, tá? Por fim, gostaria de lembrar para vocês que existe uma central de custódia, deve existir, que é um local no Instituto de Criminalística, que é destinado à guarda, controle dos vestígios. Deve a central de custódia ter serviços de protocolo e toda entrada e saída deve ser registrada. É isso que garante a cadeia de custódia. Toda pessoa que tiver acesso ao vestígio deve ser identificada, constando data e hora do acesso que ela teve. E após a realização de perícia, o material deve ser devolvido à central de custódia. Ele é o grande ponto em que ali vai ter a nossa central de custódia para que observe esses vestígios, tá certo? Com isso, meu povo, desejo a vocês excelentes estudos, que vocês, quem não curtiu aí o vídeo, curta nosso vídeo, siga a nossa página no YouTube, siga a gente no Dedicação Delta no Instagram e que vocês certamente vão estar cada vez mais aprimorados nos estudos aí, tudo bem? Fico por aqui e, na verdade, como sempre, não desejo só uns estudos excelentes para vocês, mas um estudo direcionado, um estudo organizado, para que vocês estejam cada vez mais perto aí da aprovação no concurso tão desejado, tá bom? A gente se vê aí, certamente, no nosso próximo vídeo de alvo certo. Grande abraço, até mais.